Esse é o meu testemunho de jejum de 24 horas. Veja só o que aconteceu comigo. Pessoal, olha só. Como eu já falei em outro vídeo, tem 2 anos e meio que eu me converti ao Senhor Jesus. E eu sabia que eu precisava de passar por processos do Senhor. Eu sabia que eu precisava de purificar minha mente, renovar minha mente através da palavra, que eu precisava aprender como orar, que eu precisava de melhorar em tantas coisas, porque o ser humano é falho, não é verdade? Nós somos falhos, eu sou muito falha. Eu preciso de melhorar todos os dias para que eu possa viver realmente a plenitude do que Deus sonhou e pensou para mim aqui na Terra. E aí eu comecei a ver que as pessoas que estavam crescendo, as pessoas que eram as minhas referências no assunto de agradar a Deus, de relacionamento, de unção mesmo com Deus, tinham a prática de fazer jejuns. O jejum mesmo de se abster de comida. Não estou falando de propósito nem nada. Estou falando de jejum de se abster de comida. Aí eu comecei a olhar para isso de forma diferente. E eu falei, gente, eu preciso de tentar. E eu comecei a tentar. Eu ia tirando uma refeição, ia tirando outra. Mas nesse vídeo específico eu quero comentar com vocês, falar com vocês sobre o meu jejum de 24 horas, irmãos. Meu irmão, minha irmã que está aqui vendo esse vídeo, parece que não vai aguentar, parece que você vai morrer, parece que tudo vai acontecer. Mas o final é surpreendente, realmente faz toda a diferença na vida espiritual de um crente fazer jejum e entregar esse momento onde você estaria se alimentando de comida, entregar esses momentos com louvor, com adoração, com leitura da palavra, sabe? Eu sinto que eu sou mais curada, eu sou mais liberta após esse tempo onde eu estou me dedicando mais ao jejum. Eu comecei em um propósito específico de oração, que eu queria mesmo me purificar, me santificar. Eu estava pedindo que Jesus me revelasse o que eu precisava de perdoar, o que eu precisava de pedir perdão. E às vezes isso não vem na nossa mente. Às vezes são coisas do passado que você precisa da ajuda do Espírito Santo para te conduzir. E eu queria fazer isso, então eu me propus a fazer esse jejum de 24 horas uma vez por semana. E eu não sabia quanto tempo ia durar esse processo, tanto que até hoje, né, eu busco fazer, mas as primeiras vezes eram terríveis, dava dor de cabeça, acontecia várias coisas, eu tinha pesadelos, mas o resultado era incrível porque eu comecei a ficar mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Eu comecei a ouvir melhor o que ele estava me falando, como se fosse um sentimento no meu coração, uma voz na minha mente que me dizia o que eu precisava fazer, o que eu precisava renunciar, o que eu precisava perdoar, quem eu precisava pedir perdão, até isso ele me falou muitas vezes. E também eu comecei a sentir mais curada, mais liberta, eu comecei a sentir uma paz dentro de mim, que eu comecei a demonstrar os frutos do Espírito mesmo, mais amor pelo meu esposo, pelos meus filhos, mais amor pela minha família, no modo de lidar com eles. Nas minhas palavras, eu comecei a mudar as minhas palavras, comecei a mudar o meu jeito de ser, eu comecei a ser uma pessoa mais amável, mais tranquila, sabe? Tudo isso foi pela prática do jejum, sem contar, né, milagres que aconteceram. Teve um dia que eu fiquei de jejum e a minha filha, durante a noite, ela brincou o dia todo tranquila, muito bem, mas durante a noite o ouvido dela começou a doer muito, ela gritava de dor. E eu fui lá e chamei meu esposo e falei, isso não é normal, vamos orar, vamos repreender. E a gente orou, continuou orando e ela gritando e repreendendo. Mas aquilo aconteceu que, em determinado momento da noite, ela acalmou e conseguiu dormir. Foi um milagre do Senhor. E no outro dia tinha até uma marquinha no ouvido dela.
Ou seja, foi uma seta maligna para me desviar do meu propósito do jejum, sabe? Para realmente tentar me atingir de alguma forma, tentar me afastar do ouvir de Deus. E a partir de então, o que aconteceu comigo foi que cada vez que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter mais revelação da palavra. Eu comecei a entender as entrelinhas. Eu comecei a ter vontade de servir ao Senhor com excelência, sabe? Bastante coisa aconteceu desde que eu tenho me dedicado ao Senhor. E eu gostaria de incentivar muito a você a começar a fazer jejum. Com certeza você não vai morrer, não vai passar mal, a não ser que você tenha uma condição muito preocupante. Vai tirando uma refeição, depois tira 2, depois tira 3. Toma bastante água, é água o tempo todo, se possível, você pode tomar um chá ou um pouquinho de café também, mas faça essa experiência que você não vai se arrepender. Você vai conseguir estar mais conectado e mais sensível à voz de Deus e do Espírito Santo na sua vida. E você vai romper e você vai ficar mais curado e mais liberta. Receba essa palavra do coração de Deus e se dedique ao Senhor, porque Ele olha com bondade para aqueles que se dedicam a Ele de coração, tá bem? Fica com Deus, tenha uma vida de paz e prosperidade.